Inclusive o grupo no WhatsApp, quem quiser fazer parte, lá a gente dá continuidade nos assuntos que a gente conversa aqui, traz informações de coisas que estão acontecendo no momento, que a espiritualidade traz pra gente. Então tem também o nosso grupo no WhatsApp, quem quiser fazer parte. E eu já saio falando assim, nem explico nada, né? Boa noite para quem está chegando. Essa live aqui é uma live voltada para a espiritualidade, tá? Meu nome é Aline. A gente conversa sobre questões do que está acontecendo, o que está rolando agora no mundo. Inclusive, o assunto de hoje é muito importante. A gente vai falar sobre a parte da transição planetária, né? O que está acontecendo relacionado à transição planetária. É uma série, na verdade, tá, de lives sobre esse assunto, onde cada vez a gente entra em uma questão diferente. E questões que faz parte dessa nova fase do planeta, né? Dentro da transição planetária. E dessa vez até a espiritualidade pediu pra gente conversar sobre telepatia, tá? Conforme o pessoal vai entrando aí, já vou ir falando, já vou ir conversando, pra poder não perder muito tempo. Só lembrando, eu tenho também o canal lá no YouTube, tá? E quem quiser entrar, lá tem o link aqui na bio, e lá no canal tem tanto o link para o WhatsApp, como também do canal, enfim, os outros vídeos, os vídeos que às vezes saem daqui para lá, ficam todos salvos. Vamos embora já entrar no assunto logo, né? Quem já tá mais, assim, por dentro dessa questão da transição planetária, quem já sente a questão do despertar espiritual, já tá sabendo o que é isso tudo, vai entender com maior facilidade. Mas, para resumir, vamos lá, né? A transição planetária é algo que está acontecendo nesse momento com todos nós aqui encarnados. Então, esse planeta ele está deixando de ser um planeta 3D, ligado totalmente à matéria, e está migrando, está virando um planeta de 5D. E nós estamos fazendo essa modificação aqui encarnados na Tora, porque tem muita gente que às vezes acontece essas modificações, né, essas alterações, aí a pessoa desencarna, ela é preparada lá nos outros planos para poder encarnar já no novo planeta, dependendo da situação, né? Aqui, nesse caso, né, no nosso planeta, quem está aqui nesse momento não é bem assim. E sem falar que tem muitas pessoas, né, muitas almas que pediram para poder encarnar nesse momento, porque ia facilitar alguns processos que essas almas têm, né, processos kármicos, enfim, e também para poder participar de uma transição planetária, que não é uma novidade. O nosso planeta não é o primeiro planeta que faz essa transição, né, de 3D para 5D, enfim, vai subindo os níveis. E tem muita alma que pediu para vir para cá, para participar de tudo isso, ver como é que funciona. E acabou que veio muitas almas que veio para trabalho mesmo, sabe? Para auxiliar, né, as outras que estão aqui no momento encarnadas, passando pelo despertar espiritual. E veio também participar dessa guerra espiritual que está ocorrendo, porque ao mesmo tempo que o planeta está passando pela transição, existem seres que não querem, né, que o planeta passe pela transição, querem que o planeta continue como 3D, continue sendo denso, para que eles consigam manipular, mexer na cabeça das pessoas e continuar fazendo as atrocidades que eles sempre fazem, né? Assim como tem pessoas encarnadas que também faz isso, né? Vamos ser sinceros. Então, é sobre isso, sabe? A gente tá nesse boom, assim, tá mexendo em muita coisa, tá mudando muita coisa nesse momento, faz parte da transição. E sempre, dentro dessa série de vídeos sobre a transição planetária, tem alguns assuntos que a espiritualidade pede para trazer, tá? Ó, boa noite para todo mundo que tá entrando, fiquem à vontade, qualquer dúvida podem perguntar, tá? Conforme a gente vai seguindo aqui, eu vou respondendo. Eu disparo a falar porque vem as informações de forma canalizada, gente. Então eu falo para poder não perder nada que preciso passar para vocês. Mas qualquer dúvida vocês podem ir falando aí, tá bom? Então vamos lá, dando continuidade. Então o assunto escolhido dessa vez é telepatia,
tá? A espiritualidade pediu pra gente simplificar essa questão da telepatia. O que acontece? Faz parte, assim, o ser humano, ele tá passando pela modificação, né? Ele tá deixando de ser um humano somente 3D também para um humano 5D. Então, ele está sendo modificado lá no DNA dele. Então, para quem já ouviu falar do DNA lixo, que a ciência não conseguiu entender para que serve, ficou muito tempo a gente sem entender por que tinha essas outras 10 hélices de DNA no nosso DNA. Então, agora tem a resposta para isso. Por quê? Porque quando nós fomos criados, não os Homo sapiens, mas a primeira origem, o primeiro ser humano adâmico, foi criado com 12 hélices de DNA ativas, tá? Naquela época, ele foi criado assim, ele veio com tudo isso que a gente está desenvolvendo agora, relacionado à telepatia, poder de cocriação e outras questões. Aí, os seres que existiam naquela época se incomodaram com esse novo ser humano e deu um jeito ali de distorcer as questões, né, modificar, né, as questões ali, para que esse ser deixasse de existir dessa forma que era inicial, tá bom? Eu não vou resumir. Gente, essas informações mais completas tem lá no canal do YouTube, está separadinha. Tem a playlist sobre a transição planetária, onde é falado sobre cada coisa, sobre a raça adâmica, sobre os arcontes no meio disso tudo, qual que foi a influência deles. Tem tudo separadinho lá para poder, quem quiser depois entrar, tá? Tem o link aqui na bio. Aí tem como aprofundar melhor os assuntos. Mas aqui eu tô resumindo para poder não ficar muito longa a live, pra gente ir direto pro assunto de hoje. Então, assim, quando depois, né, que foi feitas as modificações e tal, então os primeiros seres humanos adâmicos foram se perdendo, né, em sua essência. Mais para frente na história foi feita uma nova tentativa de implantação de um novo ser humano adâmico. Só que nessa época os Anunnakis estavam no meio desse projeto e aí daí surgiu os Homo sapiens. Só que o pedido que houve na época dos Anunnakis, né, de Anu, se eu não me engano é Anu, né, o nome dele, é que fosse feito esse novo ser humano para ele se vir como escravo, né, se vir como alimento espiritual, né, de energia e tudo mais, escravo mesmo no trabalho ali para eles, para esses seres. E por conta disso, ele pediu que esse novo ser humano, né, esse Homo sapiens, fosse criado com somente as hélices de DNA necessárias para a sobrevivência, que são as 2 hélices que tinha ativas até então em nós. As outras 10 hélices que nos conecta com a espiritualidade, que nos conecta com Gaia, Gaia é o nosso planeta Terra, tá? Que nos conecta com Gaia, que explica, assim, que libera nas nossas vidas a questão da mediunidade, que é essa conexão com o mundo espiritual, a questão da mediunidade, da facilidade na cocriação, no domínio, né, da natureza, no entendimento sobre os elementos, né, existentes, terra, água, ar, enfim. Tudo isso estaria disponível com as outras 10 hélices ativas, né? E, né, nesse primeiro, na verdade, assim, por um golpe de sagacidade, digamos, de Enki, que era o responsável geneticista pela a criação dos Homo sapiens, né, o primeiro ali, aquela nova geração de seres adâmicos, ele não excluiu as outras 10 hélices, ele só desconectou elas. Então a gente tem essas 12, tá? Só que somente 2 estavam ativas e as outras 10 estavam desconectadas, entre aspas. A partir do momento que ocorreu as modificações na grade planetária, quebra da Matrix, a gente começou a receber códigos de luz, essas outras 10 hélices começaram a ser reativadas. E esse é o momento que a gente está tendo agora, onde tem muitas pessoas sentindo e vivendo coisas que não entendem,
que começam a ter uma necessidade maior de se ligar à espiritualidade e tá vendo coisas acontecer. Inclusive tem lá na playlist sobre a transição planetária um vídeo falando só sobre a mediunidade, que é plano espiritual. E isso, gente, desde 2022 a espiritualidade já repete essa frase, assim, ele já bate nessa tecla. Todas as pessoas que estão passando pelo despertar espiritual vão abrir mediunidade em algum grau. Tem algumas que vai abrir mais alguma coisa, né, vai além de clarividência, por exemplo, né, eu estou utilizando clarividência, além de clarividência, clareaudiência, que mais? Incorporação e outras coisas assim, telecinese, se eu não me engano, também é um tipo de mediunidade. Tem algumas que vai, né, ativar mais de uma, duas, três, enfim, e tem outras que vai ativar nem que seja uma, nem que seja só a intuição. Mas todos nós vamos ativar, vamos abrir mediunidade em algum grau, tá? E ok, a gente falou isso tudo, deu uma resumida. E a telepatia, onde que tá nisso tudo? Telepatia também faz parte de uma das coisas que estão ligadas às outras 10 hélices de DNA, que está sendo reativado nesse momento, tá? O primeiro ser humano adâmico que teve sucesso na sua criação, que veio com essas 12 hélices ativas, eles eram chamados de criação de Lilith. A referência foi muito distorcida depois, tá? Teve distorções, até foi retirado. Nossa, fez uma bagunça aí, que tanto que fizeram o Lilith se transformar num demônio, na verdade. Então fizeram uma grande distorção nisso tudo. Mas tinha essa ligação, mas não tem nada a ver com demônio nem nada do tipo, tá, gente? E esses seres eram chamados de elfos, porque eles tinham a perfeição. Então eles eram seres altos, belos ali, né? Falavam que eles eram belos, muito altos. Eles tinham domínio muito grande, intelectual mesmo, de saber de coisas, porque eles tinham essa conexão direta com as outras gerações, com os outros seres de outros planetas. Então eles eram seres magníficos, e por isso que gerou esse incômodo dos Anunnakis e de outros seres negativos que existiam, né, na época, dos arcontes e tudo mais. Então, eram seres perfeitos que tinham esse tipo de comunicação na linguagem deles. Eles se comunicavam com uma maior facilidade por meio da telepatia do que pelas palavras faladas, digamos. E assim, nesse momento, a gente está passando por isso, tá? E a gente já vai começar a notar isso. Eu vou trazer exemplos para vocês, que vocês podem notar aí no dia a dia desse tipo de comunicação na vida de vocês. O que é a telepatia na vida de vocês, tá? Vamos lá. Tá. Olha, dentro também da ativação das outras 10 hélices de DNA, tem o poder de cura, tá? Tanto a cura nossa autocura, como a cura do outro. E tem a mediunidade de cura, tem também lá no canal um vídeo, foi uma live feita aqui só falando sobre mediunidade de cura. Por quê? Porque a gente vai também desenvolver isso. Quem não conseguir desenvolver com tanta facilidade mediunidade de cura mesmo, vai ter outras pessoas que vai ter essa mediunidade de cura e vai auxiliar essas, tá? Então, mediunidade de cura faz parte disso. Cocriação, né? Entender como que funciona a questão da cocriação, como que a gente cocria situações na nossa vida, o total domínio da mente, a mente e o espírito junto com a emoção nos processos de cocriação. Então, tudo isso faz parte das outras 10 hélices ativas. Não tem como te falar para vocês aqui a ordem de que cada coisa vai acontecer nas nossas vidas. Tem algumas pessoas que já conseguem notar há mais tempo a questão da telepatia. Tem outros que ainda não, mas em algum momento podem notar. Então, essas informações aqui é para facilitar esse entendimento. Tá. Não precisa, que antigamente falava assim, quem é alma gêmea, chama gêmea, ou faz parte da mesma mônada ali, é fácil notar isso, porque faz parte do mesmo núcleo familiar ali de almas, e por isso sentem isso com facilidade.
Só que assim, por isso que vão ter essa mediunidade, essa telepatia com facilidade. Mas só que assim, gente, não é essa a regra, tá? Nós podemos ter essa forma de comunicação telepática com qualquer tipo de alma, com qualquer tipo de pessoa. Não precisa ser da mesma mônada que a gente, tá? Não precisa ser alma gêmea, nem chama gêmea, nem nada do tipo. Essa telepatia, ela é geral. Vai estar acontecendo com qualquer pessoa. Vocês vão conseguir notar isso. Por exemplo, vou usar uns exemplos aqui para facilitar. Você tá andando na rua, sei lá, de bicicleta. Você tá na direita. Aí você pensa, eu quero ir para a esquerda. E aí você vira para a esquerda. Aí tá vindo outra pessoa na sua direção. A outra pessoa, em vez dela ficar do lado direito, já que ela sente que você vai virar para a esquerda, ela vai pro mesmo lado que você, porque esse pensamento conecta. Ou então você tá andando na rua, aí você vai topar com uma pessoa. Já aconteceu demais isso comigo. Aí, em vez de cada uma ir para um lado, para não atrapalhar a passagem, as duas se topam e vão para o mesmo lado. Aí fica assim, um de frente para o outro, sem saber o que fazer. Porque a conexão ali da mente, naquele momento, né, de forma telepática, surgiu. Ah, gente, já esquecendo, né? Também faz parte, né? Claro. O terceiro olho, que é o chakra frontal, ele também... todos os chakras, na verdade, estão sendo modificados, mas ele é uma grande chave nesse processo de modificação desse momento. Não só pela questão telepática, mas nessa conexão com o mundo espiritual, nesse acesso a informações que vem chegando, tá? Acesso aos códigos de luz que estão sendo liberados, que já foram liberados. Ocorreu uma grande liberação, na verdade, em 2023 e 2022, dos códigos de luz, tá? 2024, 2025 também, mas em menor quantidade. Mas o boom disso tudo rolando foi entre 2022 e 2023. Por isso que 2024 e 2025 tinha muita gente já passando pelo despertar espiritual, por causa disso, por conta desses códigos de luz, tá bom? Então vamos lá. Outro exemplo, né? Você tá em casa, você pensa numa pessoa e a pessoa te liga. Não precisa nem ser da mesma família de alma, nem nada do tipo, sabe? Pode ser amigo. Ou então você tá pensando em uma pessoa, do nada você pensa naquela pessoa, não sabe nem explicar por que veio pensar naquela pessoa naquele momento. Aí passa um dia, 2 dias, você recebe um e-mail dessa pessoa, uma mensagem dessa pessoa, sabe? Então tudo isso são tipos de comunicação, né? São conexões. Conectados, todos nós estamos, né? Somos almas todas que estão conectadas aqui umas às outras, de forma consciente ou não. Mas é mais fácil ver isso com a telepatia, tá bom? Vamos lá, que mais? Tá, você tá pensando em um assunto aleatório, aí chega alguém perto de você falando sobre aquele mesmo assunto, e muitas vezes nem é um assunto que tá na mídia, né? Não é um assunto que tá bombando no momento, é um assunto aleatório. Tipo, você pensa, nossa, eu queria fazer uma sopa de cebola, por exemplo. Aí chega a pessoa perto de você, nossa, você viu que tal supermercado tá com cebola em promoção, sendo que você nem falou nada pra ela. Então, são conexões ali que tá ocorrendo também, tá? Faz parte dos processos de telepatia. Vamos lá, que mais? Sonhos, questão de sonhos iguais. Isso já aconteceu comigo várias vezes, assim, tipo, eu sonhar com uma situação, já até tem os relatos, lá no canal tem. Sonhar com alguma situação, sim, acontecendo, aí alguns dias depois uma pessoa chega em mim e fala da mesma situação. Ou então que aquela situação que apareceu no meu sonho é alguma situação que aquela pessoa viveu em algum momento da vida dela. Já aconteceu, né? Eu até usei um exemplo uns dias atrás de uma pessoa que eu tinha sonhado com uma pessoa que vivia viajando tal dentro de um carro. Aí depois, por acaso, essa pessoa me conta que o sonho da vida dela é viajar por aí dentro de um carro, sabe? Olha só, então é outro exemplo. Vamos lá. Outra questão muito forte, você sentir que as pessoas estão se comunicando com você ou elas estão pensando alguma coisa sobre você
no pensamento ali, de forma intuitiva. Sem você ter uma certeza, sem a pessoa ter falado nada no primeiro momento. Pode ser que no futuro ela fale, mas no primeiro momento não. Então você sente só de olhar para a pessoa, essa pessoa ela não gosta de mim, ou essa pessoa ela tá me olhando estranho, eu tô sentindo alguma coisa. Ou então você vê a pessoa, a primeira vez que você tá vendo a pessoa e já dá um trem esquisito, aí, né? Aí mais lá na frente você descobre que vocês realmente não tem alguma coisa a ver, sabe? Não bate a vida ali de vocês. Mas por quê? Porque a sua intuição e a sua telepatia já te conectou com aquela pessoa e já viu os sentimentos dela em relação a você. Outra questão é vir informações, e aí sim, telepatia vem muita coisa por sonho, tá? Telepatia está altamente conectado com sonhos. Então vem muita coisa por sonho, que você não sabe de onde que é, aí lá na frente você descobre de alguma forma que tem conexão com alguém, né? Até outro dia eu falei dessa questão, que eu tinha sonhado, que eu tinha encontrado lá no outro plano uma pessoa, eu lembro de todos os detalhes dessa pessoa, e aí foi passando o tempo, né? E por acaso, lá na frente, já acho que um ano depois, eu descobri que eu vi a foto, né, da pessoa. A pessoa que tinha aparecido no meu sonho era o pai de uma amiga minha, só que eu não conhecia essa amiga dela, entendeu? Mas era o pai dela e tinha aparecido no meu sonho. Então eu acessei essa informação. É como se a gente tivesse antenas, que nem as antenas ali do rádio, né, que pegam as frequências do rádio. A gente tivesse essas antenas altamente potencializadas e elas conseguem conectar informações que estão passando às nossas voltas. Eu acho que se pudesse comparar, é mais ou menos que nem acontece lá no X-Men, acho que é no X-Men mesmo, que tem um deles que tem o poder da telepatia, e aí quando ele tenta conectar uma das pessoas que está sumida lá na história, ele tenta conectar, né? Ele tenta saber onde que essa pessoa tá. Mas até chegar nessa pessoa, ele vai ouvindo várias vozes, ele vai se conectando com várias frequências, vai ouvindo muita coisa, até chegar naquela pessoa que ele está procurando. Então seria mais ou menos isso, né? Nem sempre a gente vai conseguir ter essa resposta telepática com a pessoa que a gente quer. Mas a gente pode ir conectando informações até chegar naquela pessoa. Ou talvez você nem consiga chegar naquela pessoa, na verdade. Mas vai vindo ali informações e você vai sentindo essas conexões. Os elfos, que é esse ser humano, o primeiro ser humano adâmico que deu certo, eles eram chamados de elfos, eles utilizavam a comunicação também no trabalho. Então, numa época que eles já sabiam que tinham seres que participaram ali da criação deles, que estavam querendo destruir eles pararam de se comunicar de forma verbal, né? Eles sabiam que se esses seres soubessem o que eles estavam pensando, a finalização daquela raça seria mais rápida. Então, eles começaram a se comunicar de forma telepática entre eles ali. E aí os seres que criaram, né, ali participou da base genética deles, né, para a criação genética deles, começaram a ficar sem entender, tipo, o que está acontecendo com eles nessa aldeia deles, que eles estão calados, eles estão quietos, por quê? O que está rolando, né? Gente, detalhe, é lá desse primeiro ser humano adâmico, os élficos, que surgiu, era a origem ali do que seria conhecido no futuro sobre o xamanismo, tá? Que é essa conexão com o planeta, com a Terra, com os elementos, né? O poder das ervas, o poder dos animais, todas essas informações foi lá no início com os elfos que surgiu, tá bom? Então, eles ficavam curiosos, falavam, nossa, eles nunca conversam, eles nunca falam nada, mas a gente sente que tem alguma coisa, né? E eles achavam que eles não conversavam, mas eles conversavam sim, conversavam de forma telepática. E de forma telepática eles foram criando ali a vida deles, resolvendo questões, escondendo informações desses seres para que eles não tentassem ali de alguma forma fazer mal para eles, né? Vamos lá. Então, essa questão, conforme as nossas 12 hélices de DNA forem se reativando, vai voltar. Então, essa comunicação facilitada
nossa, vai ficar muito mais forte, né? Vai ser muito mais fácil ocorrer esse tipo de comunicação. E vai facilitar também na questão de trabalhos, tá? Deixa eu só... Eu vou voltar depois nessa questão do trabalho, mas antes sobre os animais. Os animais, eles também estão passando por alteração. Tudo que está aqui no planeta está passando por alteração no momento, né? E eles também estão tendo seus chakras modificados. Antigamente, os chakras mais ativos nos animais eram os chakras básicos. Ou os chakras de sobrevivência, né? Tipo o chakra... da base da coluna, gente. Só que no cachorro não fica bem na base da coluna. Eu não me lembro muito bem no cachorro, nos animais. Eu não lembro muito bem onde fica. Mas era o chakra-chave, que é um chakra que conecta todos os outros chakras no animal, tá? Esse tinha, né? Aí os chakras que estão relacionados a medo, sexualidade. Sexualidade não, mas questões de instintos sexuais, tudo mais. Agora, nesse momento, se ativa mais o chakra cardíaco no animal, tá? E o chakra, frontal. Esses chakras estão sendo ativados nesse momento. E isso facilita a comunicação também dos animais com a gente. Quem nunca olhou pro seu bichinho em casa e falou assim, gente, parece até que eu tô entendendo o que esse animal tá fazendo. Principalmente os animais que nasceram a partir de 2000, tá? É mais fácil notar isso nesses animais. São animais que eles sentem as coisas e eles tentam se comunicar com a gente de forma telepática, eles já estão fazendo isso. Só que às vezes a gente ainda não nota, a gente ainda tem um pouco de dificuldade para notar. Mas quem já tem uma conexão maior com seus bichinhos em casa já consegue notar. E não são só os animais mais domésticos, tipo cachorro e gato, não. São animais também de fazenda, animais como peixes, eles também estão ativando esses outros chakras. Até outro dia eu tive um sonho que batia com essas informações. Eu já tinha recebido essas informações, eu já tinha notado isso no convívio com os animais que eu tenho, de comunicação mesmo, de reação, de interação entre eles, de uma forma não só irracional, digamos, né, mas de uma forma emocional ali, eu senti essa interação. Eu acho que tem um relato sobre isso lá no canal no YouTube. Mas isso está sendo potencializado, então a gente vai notar mais essas questões emocionais, até mesmo em peixes ou em animaizinhos pequenos, tá? Ok. A conexão telepática, elas nos conectam até mesmo também com as plantas, tá? Então, de forma telepática, você consegue se comunicar, porque a planta é um ser vivo, né? Todos os seres vivos, eles conseguem ter essa comunicação, sim, tá? Faz parte, não pensem que, por não ser um animal, não sente nada, não vive nada. Não, as plantas, elas também, se você consegue ter essa conexão, você vai sentir alguma coisa vindo dela. Quem consegue ver a aura, vai conseguir ver a energia em volta delas. Então, existe também essa comunicação. Nessa hora eu lembro muito do filme Avatar. Gente, filmes, muitas vezes, o Avatar é aquele dos azulzinhos lá, né? Filmes, muitas vezes, eles trazem pra gente, eles relembram a gente de coisas que a gente sabe que já existe, tá? Só que eles relembram, né? Eles trazem a informação dos outros planos pra cá. E a formação de um filme que tem lembranças, né, de outras gerações, de outros momentos, né, de outros planetas, chega na mente daquela pessoa que é o roteirista, que vai criar aquele filme, e ele vai de forma canalizada passando o roteiro do que é para ser feito. Mas isso vem de fora. Então, filmes como Avatar, Matrix, quais são os outros filmes? Ai, fugiu o nome de outro, mas tem vários filmes que tem essa derivação, sabe? Eu esqueci o nome do outro. Lucy também é um filme que tem respostas espirituais por trás dele, tá? Então são vários filmes que a gente consegue ver essas questões. Tá, e assim, na questão do trabalho, como a gente vai ter maior essa facilidade de comunicação telepática, principalmente para quem vai trabalhar com espiritualidade ou já está
trabalhando com espiritualidade, em terapias holísticas e tal. Assim, gente, mais um detalhe, a gente só vai enfiando mais informação aqui, porque eles vão pedindo para falar. Muitas das profissões que vai surgir no futuro, muitas das profissões do futuro ainda estão surgindo, né? De acordo com esse boom espiritual que está rolando. E vai ter muita gente trabalhando com espiritualidade dessa forma, sabe? Terapeutas, holísticos, coisas do tipo. Então, muitas pessoas vão buscar tratamentos psicológicos, ok, né? Mas unidos também com a outra linha, que é a linha terapêutica espiritual, ou relacionada a elementos, enfim. Vai ter muito isso. E para quem já faz esse trabalho, já deve estar notando que está tendo uma maior facilidade de entender o que o seu cliente ali, o seu paciente precisa. Por quê? De alguma forma as informações estão chegando. Então, muitas vezes nem é necessário uma análise muito grande ali da situação. Você olha para a pessoa, quem trabalha, né, quem está começando, está ativando essa questão da telepatia, só de olhar para a pessoa você já sente onde que está pegando, sabe? Onde que está o problema. Porque a sua mente, de forma telepática, né, os seus sentidos ali já se conectou aos sentidos daquela pessoa e já está conseguindo fazer o download das informações que vem dela, né, para facilitar ali no momento de buscar, né, os tratamentos. Aí faz ainda ali um questionário para poder buscar mais informações, mas no geral a pessoa já consegue as informações de forma telepática, então também vai auxiliar no trabalho. Não só esse tipo de trabalho, mas outros trabalhos também. Vamos lá. Essa comunicação, ela também vem por questões vibracionais. Aí a gente entra nas novas crianças, novas crianças, assim, as crianças que estão chegando agora no planeta, né? Elas têm isso muito forte. Vocês vão notar essa facilidade delas de comunicação, muito mais facilidade de notar situações de forma telepática do que falada. Olá, boa noite, fiquem à vontade, qualquer dúvida podem perguntar, tá bom? Tanto que esse boom de crianças autistas que estão chegando aí, algumas dessas crianças, na verdade a maioria das crianças autistas, depende do grau e tal, mas elas têm alguma dificuldade de comunicação verbal, né? Quem é pai, mãe de autistas vai confirmar comigo aqui essas informações. Então, para eles é muito difícil se comunicar de forma verbal. Porém, para eles é muito mais fácil conversar de forma telepática. Então, eles tentam se comunicar com um ser humano aqui encarnado de forma telepática e não conseguem. Aí ele tenta se ajustar à nossa comunicação verbal e eles têm muita dificuldade, porque eles estão regredindo no tempo. Porque a comunicação verbal é um negócio ultrapassado, gente. Em outros planetas, na maioria, né, quanto maior você vai crescendo ali, maior tá na dimensão, né, 5D, 7D, 6D, enfim, mas é a comunicação telepática. Tanto que quem já teve algum sonho, em algum momento sonhou encontrando alguém do outro lado, vocês podem tentar se recordar. Você conversa, quando você tem uma comunicação com alguém em outros planos, você conversa com a pessoa, mas se você olha para a pessoa, a boca da pessoa não está mexendo, mas você está ouvindo tudo que ela está te falando. Por quê? É uma comunicação telepática que vem nesse contato, né, do outro lado, nos outros planos, tudo comunicação telepática, tá? Então, para os autistas é muito mais fácil se comunicar assim, eles ficam sem entender. Poxa, por que eu preciso ficar falando, utilizando palavras, se eu poderia só pensar e conversar com aquela outra pessoa com a minha mente aqui? Por que eu tenho que conversar com palavras faladas, sabe? Então vocês vão notar. E os autistas, eles também têm uma grande facilidade de conexão com os campos em volta. Por isso que eles acabam passando mal, às vezes, quando tem contato, muita interação. Olá, Ana, que bom, chegou a tempo. Já passou algumas informações, mas você chegou a tempo, vai pegar mais um pouquinho de coisa aqui, tá bom?
Por que é, voltando, né, gente? Por que é que eles têm essa dificuldade? Por exemplo, vai em um local muito cheio, muito badalado, muita gente, no outro dia normalmente eles passam mal. Por quê? Porque eles acessaram campos de outras pessoas. Eles muitas vezes acessaram de forma telepática informações de outras pessoas. E esse excesso de comunicação cansa a mente deles. É igual a gente mesmo, se a gente vai em algum lugar que tem muita gente falando alto e tal, dependendo, a pessoa vai cansar também, ela também vai passar mal, né? Só que os autistas, nem sempre, eles precisam estar num local que tem muita comunicação. Mesmo que tiver muita gente, mas as pessoas caladas, eles já estão assim, acessando aqueles campos ali e estão ouvindo, né? Que nem o exemplo agora, eu acho que é o Xavier, né, do X-Men, que faz isso, consegue acessar de forma telepática. Mesmo que as pessoas estejam caladas fisicamente, sem estar falando palavras, para o autista ele pode estar acessando ali, às vezes até de forma inconsciente, essas informações. E esse monte de informação está entrando ali no campo dele, está sobrecarregando ele. Por isso que tem essa questão dele passar mal, ele fica agitado, tem crises, coisas do tipo, né? Vamos lá, continuar. Então, sobre os animais já foi falado, né, que vai facilitar essa comunicação com eles. Então a gente vai, muitas vezes só de olhar para o bichinho você já vai entender o que ele quer, o que ele precisa, se está com dor, se tem alguma coisa, mas de uma forma mais facilitada. Isso já existia, né, mas vai ficar mais facilitado ainda, porque ele vai conversar com a gente de alguma forma nessa questão telepática, tá? Vamos lá. Hoje, assim, minha situação, eu acredito que eu não sou a única. Hoje, para mim, é muito mais fácil entender o que está passando na mente das pessoas por conta dessa telepatia sendo ativada. Então, antes que alguma coisa aconteça, ou antes que a pessoa fale alguma coisa, eu já consegui sentir o campo dela, né? E eu já consegui, de forma telepática, acessar as informações que aquela pessoa tem, né? Ou diretamente para mim, ou de coisas que está acontecendo ali com ela, né? Então, hoje, para mim, isso é muito mais facilitado. E não só para mim, vai ser meio que geral, todas as pessoas vão conseguir ver. A gente vai conseguir sentir energias com mais facilidade. Isso entra também dentro da telepatia. Então, muitas vezes você pode olhar para uma pessoa, no primeiro momento você olha e fala, nossa, pessoa bonita, né? Olhando ali, né? É uma pessoa linda, maravilhosa. Aí quando você para um pouquinho e acessa o campo daquela pessoa, você já começa a se sentir mal. Aí você já vê que tem alguma coisa que não bate na pessoa. Aí você já acessa ela de forma telepática, né? Aí você já vê, não, talvez essa pessoa não é tão boa assim. Isso facilita muito, né? Principalmente quem tá solteiro, tá buscando relacionamentos. Vamos lá. Assim como foi falado antes, né, na questão do trabalho, né, para quem trabalha com cura, que é um curador natural ou trabalha diretamente com cura, isso também facilita muito, e isso foi falado já também, né, porque você vai conseguir acessar o campo da outra pessoa, você vai conseguir buscar informações de forma telepática e você vai já dar um pré-diagnóstico ali da situação dela, né? Mesmo antes de adentrar nessas informações. Claro que não só isso serve de base, tá? Pode ser que chegue num momento, num nível muito alto de telepatia, que só com isso sirva de base, sim. Só que nesse primeiro momento ainda não. Mas já vai ser um outro facilitador, né? Vai ser um novo instrumento para quem realiza processos de cura, a questão da telepatia, tá bom? Deixa eu ver aqui mais. E assim, gente, ter esse domínio telepático ajuda em tudo, sabe? É uma mão na roda enorme nas nossas vidas. Quando a gente vai acostumando a conviver com isso, nossa, é muito mais fácil você conseguir olhar
né, para outra pessoa e já entender muito do que ela quer dizer. Você já conseguir acessar o campo. Muitas vezes, porque tem muita gente que tem um pouco de dificuldade, tem alguns bloqueios no chakra laríngeo e tal, e tem dificuldade para se comunicar. Então, quando você consegue ali acessar o campo dessa pessoa e já ir buscando, assim, bem de forma telepática as informações, é uma mão, assim, mão na roda, digamos, para você conseguir acessar essa pessoa, para que ela consiga se soltar, né? Então é um facilitador, sim, principalmente para quem trabalha, novamente o trabalho, né? Para quem trabalha com isso, com processos de cura, enfim. Então ajuda muito nessas questões. Deixa eu ver. E assim, a telepatia, ela tá conectada vai ficar estranho, mas ela vai estar conectada com a conexão geral que ocorre nos planetas. Por exemplo, você, quando está mais desenvolvida essa questão telepática, você pode ter um sentimento em relação às coisas que ainda não aconteceram, mas de alguma forma você sente que tem algo para acontecer. Por quê? Porque você já está se conectando com campos de outras pessoas. Eu sempre, passo a passo, eu dou esse exemplo aqui do que rolou há tempos atrás, quando ocorreu aquele grande acidente aí com um avião. Acho que foi um dos últimos acidentes que teve aqui no Brasil relacionado a avião. 1 ou 2 dias antes de acontecer o acidente, eu já senti alguma coisa estranha. Eu já estava me conectando ali de alguma forma. Então, eu poderia estar me conectando com as almas das pessoas que iam desviver, digamos, naquele acidente, porque essas almas elas já vieram com isso pré-programado, então elas sabiam que já estava chegando a hora de cumprir esse contrato na vida delas. Então, de alguma forma, eu posso ter me comunicado de forma telepática com essas almas que sabiam que estava chegando o momento delas desviverem, né? Então, 2 dias antes, eu já senti que tinha alguma coisa. Eu cheguei a conversar com algumas pessoas, amigas, e eu lembro de parar no supermercado próximo da minha casa e ver um avião passar no céu e ficar olhando assim, em transe, olhando para aquele avião e não conseguia sair dali. E eu nem entendia o que eu tanto olhava para aquele avião, né? Aí eu acho que foi um dia antes, se eu não me engano. Acho que foi, se eu não me engano, o acidente foi dia 7, isso aconteceu dia 6. Eu não me lembro muito bem as datas, mas foi um dia antes, se eu não me engano. Então eu ficava olhando para cima, olhando ali. E aí eu fiquei um tempo, aí até que eu voltei, assim. Porque aí eu comecei a notar que tinha outras pessoas em volta também olhando pro céu, tentando entender o que eu tanto olhava pro céu. Aí foi nessa hora que eu voltei. Por quê? Porque de alguma forma eu já estava me conectando com as almas que iam passar, né? Ali pelo aquele acidente, pela aquela situação, que já sabiam que ali elas iam terminar o contrato delas de vida, né? O roteiro de vida ali. Porque as almas já sabem, antes de acontecer, elas já sabem quanto que vai ser o último dia do contrato delas, né? E aí eu me conectei de alguma forma. O mesmo aconteceu em relação ao acidente lá com a Marília Mendonça, né? Então, no dia que aconteceu o acidente com ela, de manhã, logo cedo, eu senti que tinha alguma coisa errada. Tinha alguma coisa errada, sabe? Eu não sabia explicar o que era, mas tinha alguma coisa errada, alguma coisa que talvez ia além do meu campo. E realmente foi uma comoção geral, né? Então, outras almas que sabiam, que poderiam saber o que ia acontecer, ou se conectou de alguma forma com aquilo, né? Eu acessei, né, de forma telepática essas pessoas e eu comecei a sentir aquilo. E aí, mais tarde, naquele dia, aconteceu o acidente, virou aquela, né, foi aquela comoção toda que aconteceu. E aconteceu, sabe, passo a passo acontece. Teve uma situação também há pouco, em relação a um tornado. Danada que eu não anotei qual tornado que foi. Não anotei qual que foi, mas um dos tornados que ocorreu grandes de destruição, acredito que foi do Rio Grande do Sul, ou foi de fora? Não sei, não lembro, gente. Mas também, antes de acontecer o tornado, eu já estava me sentindo alguma coisa estranha. Sentia que tinha algo para acontecer. Então, pode ser também. Aí, isso poderia entrar em clarividência? Sim. Mas eu acredito, no meu sentimento maior,
seja um acesso ao campo das almas que já sabiam que iam passar por aquela situação, que poderiam ter suas vidas, né, finalizadas ali naquele momento, finalizados seus contratos de alma, e por saber que estava chegando aquele momento, tinha aquela ansiedade, foi se sentido ali aquela ansiedade, né? Então, acredito que é isso. Acredito que eu não esqueci de nada. O assunto foi bem tranquilinho. Ah, Ana, você chegou mais no finalzinho, já tinha falado tanta coisa, mas não tem problema, depois a live vai ficar salva lá no canal do YouTube também. Eu tô com um pouquinho de atraso na última que teve, porque como ficou uma live meio grande, meio longa, eu tive um pouco de dificuldade para editar, demorou um pouquinho e tive alguns contratempos também com o meu outro trabalho. Enfim, foi um pouquinho, eu tive um pouco de atraso, então por isso eu não consegui liberar a outra ainda, mas acredito que amanhã ou depois eu já libero. E aí, quando for liberado, vou colocar o link lá no grupo, no WhatsApp. Tem o grupo no WhatsApp, quem quiser fazer parte, vai para lá também. Tem o link lá no canal do YouTube. E o canal do YouTube tem o link aqui no TikTok, no início aqui na bio do TikTok. Entra lá que tem outros vídeos, né? Lá tem os vídeos que eu explico mais sobre as origens, né? Do que era o primeiro ser humano adâmico, o que foi os arcontes no meio disso tudo, né? Então tem muito conteúdo lá também que facilita naquilo que foi trazido aqui de uma forma bem resumida, né? Que foi bem resumido o início aqui da live. Só para poder trazer um contexto para as informações passadas, tá? Se tem alguma dúvida, se alguém tiver alguma dúvida, deixa eu dar uma olhada aqui em cima, se alguém, eu acho que não tinha dúvida não. Não lembro de ninguém comentar nada. Ixi. Peraí. Tá travando. Não tá nem deixando voltar, eu acho que travou aqui. Alguém tem alguma dúvida? Mas as informações são bem tranquilas. Foi bem tranquilo também, a live ficou mais curtinha, bem menor do que foi a última. E é isso. Depois vai ficar salvo lá no canal, assistam por lá. E muito obrigada pela presença, muito obrigada pelas curtidas, pela movimentação também aqui na live. E até a próxima live, até o próximo assunto. E é isso. E quem quiser maiores informações, notícias, né, recentes aqui do mundo espiritual, entrar no grupo do WhatsApp, que lá no Filhos da Lua e do Sol, que lá sempre é passado em primeira mão tudo que a espiritualidade traz de informações, tá bom? Muito obrigado, até a próxima live. Tchau, 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 gente. Bye, bye.